já quero fazer a seguinte pergunta. Como é que é para você? Você fez parte da Força Tarefa, mudou a história do país, né? Não do Paraná, mas do país, com relação a tantas pessoas que foram presas e hoje, infelizmente, a gente vê que boa parte está solta, né? Foi livrada, vamos dizer assim. Né? Como é que você vê tudo isso? Como é que foi o seu trabalho aí? E como é que é com relação ao combate à corrupção? Que essa é a sua maior bandeira hoje, né? Luísa, depois a gente vê todo o mal causado pela corrupção, toda a corrupção espalhada no sistema político, todo o mal causado, todo o sofrimento humano causado pela corrupção, a gente se sente responsável por mudar essa realidade. Ainda mais quando a gente vê o nosso trabalho, o trabalho da nossa vida brasileiros, sendo destruído na frente dos nossos olhos pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal. A única conclusão a que a gente pode chegar, depois de a gente ver tudo o que aconteceu, é que o único modo de mudar esse estágio de corrupção que a gente tem e esse sistema político podre, essa impunidade dos corruptos, que vários agora vão voltar a se candidatar, vários ex-presidiários voltando a se candidatar, o único modo de mudar essa realidade é a gente entrando na política para mudar essa realidade. É a gente mudando o sistema de dentro para fora. A gente quer levar a prisão em segunda instância para acabar com a impunidade dos corruptos, de várias pessoas que cometem todo tipo de crime, fim do foro privilegiado, que é um privilégio injustificado. Mais de 57 mil pessoas no Brasil só podem ser processadas em tribunais como o Supremo Tribunal Federal. A gente precisa restabelecer a lei de improbidade administrativa, foi derrubada no passado no Congresso Nacional, e a gente precisa fazer várias outras mudanças para que a gente possa fazer com que o dinheiro público chegue em quem mais precisa. E o Moarama teve experiências dolorosas recentemente com isso, que mostram o quanto que o desvio de dinheiro público pode impactar a sociedade. Quando um prefeito aqui foi afastado por suspeitas, provas de desvios de, não é milhares de reais, é milhões de reais. É dinheiro que poderia significar escola e hospitais aqui para a região, que poderia melhorar a vida de todo mundo. Eu nem vou fazer essa pergunta, mas já fizemos com outros candidatos, o porquê de entrar na política, né? Você que tem uma carreira consolidada, fez o trabalho que fez, né, no Paraná, para o Brasil, e de repente está na política. Mas você já deu a resposta, a gente já sabe que se não entrar também, se vocês ficarem calados, né, não entrar, e tem todo o conhecimento, sabe como é que funciona, tantas prisões, então ainda bem que os bons, né, estão querendo também entrar na política. Mas é uma mudança repentina, assim, uma mudança drástica também, né, Deltan? Para você mudar completamente, né, de jurista para deputado federal, não é verdade? É sim, Luísa, foi a decisão mais difícil da minha vida, porque eu estava num empregão, numa carreira consolidada, 18 anos em que eu combati tráfico internacional de drogas, pedofilia, corrupção, e numa carreira das mais disputadas, com salário bom, com aposentadoria, com estabilidade. E ao sair do Ministério Público, eu perco tudo isso, eu estou largando essa carreira de 18 anos. Então eu me reuni com a minha esposa e eu falei, meu amor, se a gente sair, é a pior decisão pensando em nós, o nosso umbigo. Mas se for pensar em serviço à sociedade, em amor ao próximo, é assim que a gente vê a nossa missão de vida na Terra, o propósito de vida na Terra, a partir da minha visão de vida cristã, é de servir e amar as pessoas. Se a gente vê isso, a gente não deve enterrar o talento que Deus nos deu, a gente não deve enterrar a nossa possibilidade de gerar uma transformação, de gerar uma vida melhor para as pessoas. Ela olhou para mim, a Fernanda, uma grande parceira de jornada, e disse, meu amor, a gente pode baixar o padrão de vida, a gente pode ter que vender o apartamento e ir para uma casa. Agora vamos viver a vida que a gente veio aqui para a Terra para viver, vamos servir a Deus, vamos servir as pessoas, vamos lutar para mudar essa realidade que você viu lá na Lava Jato. Eu passei anos vendo o que de pior existe. Eu vi, não foram nem milhões, foram bilhões sendo desviados. Eu vi pessoas morrendo nas estradas paranaenses, 400 pessoas morreram em trechos que não foram duplicados das estradas paranaenses, porque tinha corrupção nos pedágios bilionária. Nós recuperamos a mais de R$1 bilhão e grande parte desse dinheiro está sendo investido nas obras. As únicas obras que foram realizadas nas estradas recentemente foram em razão de dinheiro recuperado pela Força Tarefa da Lava Jato, que eu liderei aqui no Paraná. Então, a gente teve uma visão, a gente viu o monstro da corrupção, olhou nos olhos desse monstro, e a gente viu o quanto que ele mata, o quanto que ele faz sofrer, o quanto que as pessoas sofrem em razão disso. Como eu estava dizendo, aqui nas estradas paranaenses, 1.000 quilômetros teriam que ter sido duplicados. E 700 não foram. 700 não foram porque eles pagaram milhões em propinas para os agentes públicos. E nesses 700 quilômetros não duplicados, morreram 400 pessoas em colisões frontais. Colisões que não teriam acontecido se essas estradas tivessem sido duplicadas. E eu tive primos meus que morreram em estradas paranaenses. Isso me dá uma ideia do tamanho da dor, do luto dessas famílias. É triste mesmo, né? Paulinho, você eu antes até tenho questões também sobre a sua candidatura, sua visão de política.
Mas é claro que são uma série de fatores, mas eu queria que você, resumidamente, nos contasse, assim, sobre a sua impressão do porquê. O que é que acabou com a Lava Jato? Foi político? Foi no judiciário? Você consegue visualizar exatamente isso, o porquê e como, né, destruíram e interromperam ou acabaram com a Lava Jato? Sim, a gente consegue, Paulinho. O que aconteceu foi que o Supremo Tribunal Federal, em primeiro lugar, acabou com a prisão em segunda instância. Pois é. O que é prisão em segunda instância, para quem está nos escutando entender? Quando você acusa alguém com base em fortes provas, essa pessoa é julgada por um juiz. E quando ela é condenada, ela ainda tem o direito a recorrer antes dela ir presa. Aí vem um tribunal e julga. E aí ela deveria, pelo menos, aí ser presa. Se não fosse depois do juiz julgar e condenar, devia ser presa e depois o tribunal revisar o recurso dela. Mas hoje no Brasil, nem aí ela é presa. Ela pode oferecer ainda infinitos recursos em mais 2 instâncias. Isso demora mais de década. E normalmente essas pessoas praticam por corrupção, já têm 50, 60 anos, chegam a mais de 70 anos, e aí tem uma coisa que se chama de prescrição, que é o cancelamento do crime e o cancelamento das penas, porque o caso demora muito tempo na justiça. Então os casos prescrevem e caem por terra pela demora, de tanto que demora. E o Supremo acabou com a prisão em segunda instância, e quando ele acabou com a prisão em segunda instância, ele mandou uma mensagem para todo mundo que era investigado e processado por corrupção, de que essas pessoas não vão ser punidas. E essas pessoas pararam de colaborar com a justiça, pararam de trazer informações, provas, novos crimes para a gente investigar. E além disso, o Supremo Tribunal Federal passou a mudar as regras do jogo, as regras do processo, e passou a aplicar essas novas regras para o passado para anular os casos, para derrubar. Então ele mudou qual é a justiça que processa os crimes, da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Aplicou essa nova regra para o passado, que ele criou em 2019, e passou a anular os casos. Anulou o caso Eduardo Cunha, caso Palocci Vaccari, caso Passadina, que teve superfaturamento de 700 milhões de dólares, o caso Integração dos pedágios aqui no Paraná, foi anulado com base nessa mudança de regra. Então o Supremo passou a esvaziar. É aquilo que a gente já falava desde 2015 que aconteceu na Itália, na Mãos Limpas. O sistema político reage. E toda a população está entendendo o que está acontecendo. Os poderosos não querem ser punidos, eles querem cancelar os casos passados e mudar a regra do jogo para que ninguém nunca mais ouse enfrentá-los no futuro. Para isso, eles estão esvaziando as leis. O Congresso Nacional, além do Supremo Tribunal Federal, está derrubando leis, como derrubou a Lei de Improbidade Administrativa, que era um importante instrumento de combate à corrupção, para garantir que no futuro não aconteça mais isso. E agora eles querem enforcar quem combateu a corrupção. Eles querem colocar processo em cima do Sérgio Moro, em cima de mim, para retaliar. A gente que lutou pelos brasileiros, pela primeira vez na história, pessoas se dispuseram a dar cara a tapa contra os grandes corruptos do Brasil, primeira vez na história, e o que eles querem, para fazer com que isso nunca mais aconteça, é que a gente se ferre. Eles querem colocar processo de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais em cima de nós. E você acha que o Congresso será capaz de reduzir ou baixar esse poder supremo do STF? Esse é o único caminho. É o único caminho que a gente tem. Se a gente quer controlar o Supremo Tribunal Federal, o responsável por isso é o Senado Federal. Só que por que o Senado Federal não controla o Supremo Tribunal Federal? Porque tem um monte de gente lá com o rabo preso. Exatamente. Mais de 1/3 dos senadores e deputados são investigados e processados por crimes, por corrupção, por improbidade administrativa. E os processos deles, por causa do foro privilegiado, estão nas mãos dos ministros do Supremo. Aí eles não mexem com os ministros do Supremo, e os ministros do Supremo não mexem com eles. E sai todo mundo e vira um clube da impunidade lá em cima. É o clube da impunidade representado por aqueles advogados que disseram: se o crime já aconteceu, para que punir? Vocês viram? Lá no jantar de lançamento da candidatura do Lula. Se o crime já aconteceu, para que punir? Para que punir? É claro, para que punir? Para que ninguém roube mais a gente, passe a mão no dinheiro da educação, da saúde, da segurança, gerando perda de oportunidades para nossas crianças, para os nossos jovens, gerando filas que pessoas não fazem cirurgias, ficam sofrendo nas filas dos hospitais e o tratamento não vem, ou quando tem hospital, e é o dinheiro que falta na segurança e faz com que pessoas sejam estupradas, mortas todos os dias nas nossas ruas. Infelizmente, né?